Quem sabe, mas Deus trabalha dessa forma. Irmãos, agradecidos mais uma vez pela oportunidade, pelo privilégio de estar com os irmãos. Eu gostaria de refletir com os irmãos a partir de um texto que se encontra em 1 João, capítulo 4, verso 16. Um versículo apenas. 1 João, capítulo 4, verso 16. E enquanto os irmãos abrem as Bíblias, deixa eu fazer uma confissão. Quando o pastor me convidou para pregar essa noite, eu confesso aos irmãos que minha intenção era pregar sobre outro tema. Era continuar falando sobre discipulado na linha do que eu falei no último domingo que eu tive aqui. Mas, orando e pedindo discernimento, eu acabei vindo para esse outro tema. Discipulado é um tema importante. Está estritamente relacionado ao papel que nós temos enquanto seguidores de Cristo. Mas o tema que iremos tratar essa noite está relacionado ao motivo de eu e você estar aqui essa noite. Sabe qual é o tema? O amor de Deus. Então, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração de uma forma muito especial. Amém. 1 João, capítulo 4, verso 16, diz o seguinte: assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Irmãos, se formos considerar apenas a pontuação empregada nesse verso, a gente vai ver que ele tem três partes. A parte A vai dizer que Deus nos ama e que nós podemos confiar nesse amor. A parte B diz Deus é amor. E a parte C, ele diz que o amor é o ponto de encontro da nossa comunhão com Deus. Porque quem permanece no amor, Deus permanece nessa pessoa. Amém? Então, considerando essas três partes, eu gostaria de trabalhar essa mensagem considerando esses três pontos, começando com a parte B. Deus é amor. O que vem à sua cabeça quando você escuta Deus é amor? Se você tem no seu convívio diário uma criança, um filho ou um neto, provavelmente Deus amor vai fazer você lembrar da música dos três palavrinhas, né? Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Vai lá, tá um repertório aqui, ó. Tá um repertório que eu tenho lá em casa também. Eu tô vendo. Mas, irmãos, quando eu digo que Deus é amor, essa informação é importante. Essa afirmação é extremamente relevante porque Deus é amor significa que o amor faz parte da essência, faz parte do caráter de Deus. Ou seja, Deus, ele não apenas ama como eu e você amamos. Deus, ele é amor. Ele é a fonte do amor. E isso é relevante quando se trata de Deus, porque Deus, quando ele se revela a Moisés, lá na passagem que está em Êxodo 3,14, quando Moisés disse assim: como é que eu vou apresentar os israelitas? Aí o que Deus disse para ele, em Êxodo 3,14, diga que eu sou o que sou. Diga que eu sou o que me enviou. Existem duas correntes tradicionais para explicar essa afirmação de Deus que nós diz eu sou. A primeira é que, ao dizer que eu sou, Deus está dizendo que ele sempre existiu, que não existe causa anterior a ele, e que ele, portanto, ele existe e sempre existirá. Essa é a primeira versão teológica sobre esse assunto. Uma outra teológica vai dizer que, na verdade, o sentido dessa afirmação era muito mais relacionado com o verbo estar. Ou seja, Deus estava dizendo que eu estou e eu estarei com você, Moisés. Mas existe também, penso, e aqui é meu diminuto senso teológico falando, que existe uma outra possibilidade. Quando Deus afirma que eu sou, ele está falando que ele é em essência, que ele é imutável. E essa interpretação, ela se coaduna no texto que está lá em Malaquias 3,6, que ele fala que Deus não muda. Então, raciocina comigo. Se Deus, ele não muda, se Deus é imutável, e se Deus é amor, o que significa? O amor de Deus é imutável. Isso dois dizem. Se o amor de Deus é imutável, isso você vai chegar naquela frase que você já deve ter ouvido.
Não há nada que você faça, ou nada que você possa fazer para Deus te amar mais ou te amar menos. Porque o amor dele não muda. É óbvio. Quanto filho, você pode fazer coisas que agrada ou desagrada o coração dele quanto pai. Mas isso não interfere com o amor de Deus. Porque o amor de Deus está relacionado com a decisão que ele tomou de te tratar com bondade, de te tratar com misericórdia, mesmo você não sendo merecedor. Isso está no amor de Deus. E quais são as características do amor de Deus? Se o amor de Deus ele é imutável, eu também posso afirmar, como consequência, que é um amor também, que é um amor permanente, que é um amor infalível, que é um amor fiável. Por que é infalível? Não falha. O amor de Deus não falha. Por que não falha? Porque em Deus não há mudança nem sombra de variação. Amém? Mas de todas as características, a gente poderia trazer muitas características sobre o amor de Deus, tem uma que me chama muita atenção. É que o amor de Deus ele é grande, ele é insuperável, ele é incomparável. Para você ter uma noção, a gente, enquanto seres humanos, a gente costuma falar muito do amor de mãe. O amor de mãe é um amor grande, e quem é mãe sabe disso. Mas lá no texto de Isaías 49, verso 15, Deus diz que, ainda que uma mãe pudesse esquecer do seu filho, eu jamais me esqueci dele. Portanto, irmãos, a parte B do verso que a gente acabou de ver, ele diz que Deus é amor, no sentido de dizer que Deus é a fonte do amor verdadeiro. Portanto, a melhor coisa que um ser humano pode fazer é experimentar e provar desse amor. Amém? Mas existe uma parte A. E a parte A diz que o amor de Deus ele é confiável e que Deus nos ama. Irmãos, eu consegui pensar em pelo menos 6 pontos que provam que Deus nos ama. Vamos sair 6 pontos. Primeiro ponto, Deus comprova o seu amor no fato de ele ter criado. A criação de forma geral. Raciocina comigo. Veja, Deus ele é autossuficiente. Ele não depende de coisa alguma. No entanto, ele decide criar tudo. Veja, não sei se vocês pensam assim, mas a partir do momento que alguém não tem necessidade de criar, mas cria, esse é um ato de amor. Por quê? Porque ser criado permite a criatura existir. Então, ele já revela o seu amor a partir daí. Mas Deus apenas não criou. Ele criou de forma boa. Livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, é um vislumbre do poder da criação de Deus. E lá diz que o que Deus criou foi... E somente Deus poderia criar o que ele criou. Convido o pastor Tássio de Fogo, no debate, ele fala que os cientistas concordam que para que o mundo existisse, tal qual ele existe, e a gente experimenta, existem 122 características que tiveram que ser satisfeitas para que a vida na Terra pudesse ser vencida. 122 características. Coisas que vão desde a exata distância que a Terra tem do céu até a posição do atmosfera. Sabe qual é a quantidade dessas suas 122 características se reunirem para dar a vida na Terra? É de 10 elevado a 108. Se não entendeu esse número, basta você saber que existe um princípio matemático que diz que 10 elevado a 50, elevado a 50 já é algo impossível. E o que dirá 10 elevado a 128? É muito mais impossível. Então somente Deus poderia criar como criou. E por isso ele expressa seu amor na criação. Segundo ponto em que Deus expressa o seu amor é o fato de ele ter criado o homem da forma como criou. O homem, dentre todas as criaturas, foi a única que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Somente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que, desde o princípio, Deus quis ter relacionamento e ser comunhão com o homem. Isso é uma grande coisa. Mas tem mais. Ele nos criou e ele nos deu livre-arbítrio. Veja bem, Deus nos ama. Ele poderia ter criado seres que necessariamente o amassem de volta. Mas ele não fez assim. Ele deu a mim, que é você, quanto criaturas dele, a possibilidade de escolher se amaremos ou não. Somente quem ama concede a liberdade. Quer mais uma outra coisa? Deus nos fez como seres morais e racionais. Ou seja, nós temos em nós o ideal que é bom e o que é errado.
E Deus nos deu condições de raciocinar para poder fazer as escolhas. Isso é arte de amor. E também Deus, ao criar o homem, ele falou sobre todas as outras criaturas. A criação do homem em si, ele expressa o amor de Deus. Terceiro ponto, Deus nos deu a Bíblia. A Bíblia, ao longo dos séculos, sempre foi o meio pelo qual o ser humano pôde aprender mais de Deus. É na Bíblia que a humanidade conseguiu se guiar, conseguiu ter uma posição, um referencial do que é verdade e qual é a vontade de Deus. Eu não sei se você já fez esse sentimental, mas você já se imaginou como seria a sua vida se não houvesse a Bíblia para te dar os princípios e os valores que você segue? Pense isso no mundo de relativismo que a gente vive. Um mundo em que parece não existir escolhas certas. E aí você amplia. A gente vê ao nosso redor coisas que parecem sinal dos tempos. Ou seja, as pessoas escolhem ignorar a Bíblia, escolhem ridicularizar a Bíblia. Aí eu pergunto, e se não houvesse a Bíblia, como seria? Seria muito pior. Como é que a sociedade ocidental teria se desenvolver? Certamente não do jeito que deveria ser. Então a palavra revelada é também uma forma de expressar o amor de Deus. Quarto ponto. Deus revela o nosso Deus para nós, porque nós conseguimos ver a face humana de Deus. Deus de Jesus Cristo. Apenas pessoas muito radicais vão discordar disso. Mas quem estuda a vida de Jesus, ele percebe claramente que Jesus, ele exalava o amor. Ele é a face de Deus. Se não houvesse Jesus, se Jesus não tivesse vindo até nós, provavelmente a minha e a sua visão acerca de Deus seria um tanto quanto distorcida. Porque Jesus, ele diz que no meio dele nós vemos ao Pai. E o que é que a gente vê quando vê Jesus? A gente vê alguém que não apenas falava sobre a... Ele não apenas falava, ele ama. Jesus não rejeitou a ninguém até a ele. Então, todos que se aproximaram dele. As pessoas que eram rejeitadas socialmente foram amadas por Jesus. E se você parar para pensar, a própria encarnação também é revelação do amor de Deus. Porque não existe nenhuma outra religião que diga que um Deus se esvaziou da sua glória e desceu até nós de forma humilde para viver em espírito servidão por nós, que não somos merecedores. Não há nenhuma religião que faça isso. Só o cristianismo, só a figura de Cristo. Então, vendo a face de Cristo, a gente também sabe que Deus nos ama. Quinto ponto. A fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus. Meus irmãos, Deus, ele poderia ter abandonado a humanidade desde lá do Gênesis. Ele criou tudo perfeito, mas houve um pecado, houve a desobediência. O plano parecia ter falhado ali. Poderia muito bem jogar tudo para mim. Mas desde o Gênesis, ele se manteve fiel a nós. Ele continuou nos amando, mesmo nós sermos pecadores, mesmo nós não sermos miseráveis. E mais do que isso, no próprio Gênesis, Deus, ele fala que o problema do abismo que foi causado por causa da desobediência, por causa do pecado, ele traria gênero, ele traria um conserto. Em Gênesis 3,15, ele vai prometer que o descendente da mulher é que iria pisar a cabeça da serpente. Mas enquanto não houve a plenitude dos séculos e Jesus veio até nós, enquanto isso não chegou, Deus, ele se manteve fiel. Vocês lêem os livros do Velho Testamento, a máxima que se aplica a mim e a você, sabe qual é? É desobediência, arrependimento e perdão. Desobediência, arrependimento e perdão. Deus sempre nos perdoou. Ele sempre nos amou. Amém, irmãos? E a gente vê claramente que o perdão faz parte da essência de Deus. Meus irmãos, Deus tem moral para falar de perdão. Deus tem moral. Quando Jesus disse que nós deveríamos perdoar uns outros 70 vezes 7, ele está falando algo que Deus já faz por nós. Então, Deus, ele nos perdoa. Isso é também a expressão do seu amor. Mas é o alto, né? Dominante da fidelidade de Deus por nós é quando ele resolve o problema do pecado. Porque a palavra de Deus diz que
O pecado, ele faz separação entre nós e Deus. O salário do pecado é a morte. Mas sabe o que Deus faz? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Cristo vem. Cristo morre por nós, um sacrifício humilhante, mas é um sacrifício perfeito. Um sacrifício pelo qual a comunhão ela é restabelecida. O véu se rasga. Nós temos acesso ao Pai. Aleluia. Glória a Deus por isso. Isso é prova de amor. Mas não apenas isso. Quando Cristo morre por nós, por eu e por seu pecado, ele nos leva a um outro estágio. Agora nós somos filhos de Deus. Agora somos co-herdeiros com Cristo. Agora nós temos acesso a promessas. Promessas de vida eterna. Promessas de que iremos morar na pátria celestial, onde não existe dor, onde não existe a lágrima enxugada. E se você achar que isso é pouco, lá em Colossenses, 1 Colossenses 2,9 vai dizer que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, isso é prova de amor de Deus por nós. E um outro ponto, o sexto de provar que Deus nos ama, é a sua presença. Irmãos, Jesus falou para nós, e ele falou, fez a sua obra, disse que voltaria. Mas sejamos francos, se ele nos deixasse aqui sozinho, provavelmente a gente não conseguiria esperar de forma digna. Quando Jesus morre, os próprios discípulos que andavam com ele ficaram em dúvida quem ele era. A gente tem a história dos discípulos de Emaús. E não se enganem, a história fala que eram 2 discípulos, mas aquele espírito que estava naqueles discípulos, aquele espírito certamente estavam também no coração de muitos que seguiram. Presta a ver Pedro. Pedro ele é encontrado pescando mesmo após a ressurreição. Então Jesus foi lá e convencer a ele. Portanto, irmãos, não bastou Deus ter nos amado, nos ter mandado Jesus. Jesus tem morrido por nós. Nós não daríamos conta de entender a dimensão desse sacrifício, a dimensão dessa promessa, se não fosse a terceira pessoa da Trindade. Que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É por meio dele que nós podemos afirmar que Jesus era o Filho de Deus Altíssimo. Então, veja bem, se não fosse o Espírito Santo, com certeza nossa fé já teria mudado. É verdade? É ele que nos ajuda na luta diária. E é o Espírito Santo também que é a promessa de Deus de que ele habitaria não mais em templos terrenos. Ele habitaria no meu e no seu coração. Para Deus não ter erro. Para não ter erro. Vai vir morar dentro de nós. Então, 6 pontos que ilustram o quanto Deus nos ama. Mas você pode pensar assim, velho, tudo bem. Eu entendo isso. São 6 pontos. Mas o amor de Deus se acaba aí, e eu vou dizer a vocês, não. Esses são 6 pontos que você pode ter acesso lendo a Bíblia. Né? Mas eu queria tratar 4 pontos, e esse vai ser a parte mais extensa dessa pregação. 4 situações cotidianas dos crentes em que Deus manifesta o seu amor por nós de forma pessoal. Primeira situação, conversão. Conversão. No verso 19, do capítulo 4 ainda, da 1 João, ele diz que Deus nos amou primeiro. Ou seja, Deus, no início, teve a intenção de ter relacionamento comigo e com você. Quando ele dava isso, ele nos mandou o Espírito Santo para fazer aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Entender o ponto em que estamos da nossa comunhão com Deus. Sabe que ponto nós estamos? O primeiro ponto é qual? Somos miseráveis pecadores. Não há salvação em nós. Portanto, é neste ponto que nós nos encontramos quando o Espírito Santo vem até nós. E por isso é que a conversão é algo extremamente importante na vida do crente. É com a conversão que existe o nascer de novo. E o que significa o nascer de novo? O nascer de novo significa uma mudança de perspectiva total. Porque se antes estávamos condenados, agora, com a conversão, com o arrependimento, a gente passa a ter a esperança. A gente passa a ter uma convicção de que existe um caminho, de que existe uma verdade. E essa verdade está em Jesus. Que é por meio que tem a salvação. E quando não houver essa evidência dessa verdade na sua vida,
não existe salvação para o mundo. Que é em Cristo que está a salvação. E aqui, irmãos, me permitam trazer de como aconteceu a minha conversão. Não é algo que eu fale muito, não tenho muita oportunidade, mas falar do amor de Deus é falar que Deus fez na vida do Cristo. E eu ia falar como é que foi minha conversão. Quando mais jovem, eu era mais tímido do que eu sou hoje. Muito mais. Eu passei 5 anos na faculdade de Direito. 5 anos, me formei em Direito. E dos 5 anos, eu me lembro de levantar a mão para fazer uma pergunta ao professor em sala de aula apenas 3 vezes. Eu era daqueles que fugia de qualquer situação que me expusesse. Eu preferia sair da aula com dúvida, ou talvez até tentar uma abordagem com o professor no final da aula, do que levantar a mão e perguntar. Você vê, e agora eu estou aqui. Deus faz milagre, né? Amém? E aí eu me lembro que, quando eu comecei a namorar minha esposa, foi que eu tive a experiência de frequentar uma igreja evangélica. Até então eu só sabia a realidade de uma missa, porque minha família toda é católica. E aí eu comecei a frequentar os cultos, frequentar. E teve uma noite que foi muito especial na minha vida. Foi 2012, era uma terça-feira. Não me lembro o dia nem o mês, mas me lembro que o preletor era o pastor Marinildo Lucena, lá da minha igreja, antiga igreja. E aí, de oração, terça-feira, pouca gente reunida, uns irmãos. Luzes acesas, o pastor pregando. No meio do sermão, o pastor estava pregando, eu escuto a voz, ajoelhe-se. Aí eu, tímido, olhei para o lado, todo mundo bem sentado, as luzes acesas, o pastor pregando, para a minha reação. Não é comigo, não. Depois a voz disse, ajoelhe-se. É desse é comigo. Mas assim, será que não dá para ser depois do culto? Será que não dá para ser quando as luzes se apagarem? Eu fiquei negociando, não vou mentir não. E a terceira voz insistiu, ajoelhe-se. E aí na terceira vez eu não resisti. Eu me ajoelhei. Eu nem sabia quem estava olhando, se alguém estava olhando. E quando eu me ajoelhei, eu só fiz 2 coisas. Chorar e pedir perdão. Só chorava e pedia perdão. Chorava e pedia perdão. E nesse momento eu sinto a presença de Deus de uma forma que nunca senti antes até. Aquela presença que foi quente sobre o meu coração. Aquela presença que me marcou desde aquele dia. Mas eu não sabia o que tinha acontecido. Eu não sabia, eu não entendia nada do que estava acontecendo. E quando eu saí, minha esposa perguntou, o que aconteceu? Você se ajoelhou na frente ali? Eu disse, eu não sei. Porque eu não entendia qual era o conceito de conversão. E muito menos eu sabia que Deus tinha a possibilidade de se relacionar pessoalmente, tão intimamente com uma pessoa. Depois de algum tempo, fica na ficha que você passou por uma conversão. Porque depois daquele dia, tudo mudou. Minha perspectiva mudou. E eu sei, irmãos, que aquele foi um momento preparado por Deus para mim. Foi um momento que Ele tratou o povo, foi um momento que Ele tratou o desejo do coração. E é assim que é a conversão. A conversão, ela é um chamado ao arrependimento. Mas é um chamado ao arrependimento a partir do qual, depois disso, tudo muda. Eu não sei se existe alguém aqui que ainda não experimentou esse momento. Se ainda existe alguém aqui no nosso meio que não tivesse convertido, e o Espírito Santo está falando sobre a necessidade dele de arrependimento, não resista. Dê um passo adiante. Deus quer você perto dele. Deus quer se relacionar intimamente com você. Mas é preciso que você faça esse esforço. É preciso que você vença qualquer tipo de medo, qualquer tipo de timidez. Isso não é nada. Isso não é nada. É o que você vai ganhar. Caminhar com Deus. Amém? Essa é a primeira situação que o crente passa e pode experimentar o amor de Deus de forma bem próxima. Uma segunda situação, e essa daqui todo mundo passa, evidentemente, é o sustento diário. É Deus que nos dá o sustento diário. Não importa que você trabalhe, que você se esforce, você não pode perder de vista que o sustento, que a provisão, ela vem de Deus. Os monges beneditinos, eles têm uma frase que é ora et labora.
E dessa frase decorre a ideia, você já deve ter ouvido, de que a gente deve orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se dependesse da gente. E eu não sei o que você pensa sobre isso, mas me parece uma teologia correta. De fato, a gente não pode perder de vista que é Deus que está sobre todas as coisas. Porque se a gente perder isso de vista, a gente vai acabar se desesperando em meio às necessidades materiais dessa vida. Mas, por outro lado, a gente também não pode cair no equívoco de achar que a gente pode ficar cruzando os braços e esperar do céu. Não é assim que ocorre. Porque a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade humana. Então é você colocar no pé e Deus te colocar no chão. É assim que funciona. Então é necessário que você faça a sua parte. E aí eu também tenho um testemunho sobre essa questão, que Deus falou de uma forma muito profunda sobre isso, e isso realmente me marcou e me marca até hoje. No mesmo ano que eu noivei, foi o ano, aliás, no mesmo ano que eu me converti, foi o ano que eu noivei com minha esposa, Camila. E aí, noivei e na semana seguinte eu fui atrás de um apartamento para morar, de uma casa para morar, né? Tinha no feirão, a gente foi lá e começamos a andar nos estandes. Eu não tinha noção nenhuma desse imóvel. E a gente foi andando e todo instante que a gente chegava, pensando um negócio caro. A gente não tinha condição de pagar. Ou era muito longe de onde a gente achava que poderia morar, né? Que a gente queria morar pela questão de proximidade com o trabalho. Então a gente estava nesse dilema. Ou era muito caro, ou era tudo muito longe. E a gente saiu, já estava bem desanimado nesse dia. E aí a gente ia embora. E quando a gente ia embora, a Camila olhou. E aquela ali que a gente foi, um estande bem escondido. Aí quando a gente chegou lá, aí o cara falou assim, a gente foi lá por exemplo, a gente não quer muita coisa não. A gente já foi cortando os sushi. A gente não quer muita coisa não, só quer isso aqui mesmo. Aí ele disse, eu tenho uma assim, só tenho uma unidade de apartamento. E quer levar, antes de vocês lá, a gente foi, show máximo o apartamento. E quando a gente sentou para ver o preço, era um preço que dava para pagar. Com muito esforço, muito apego, negócio financiado ali por 25 anos, era mais tempo do financiamento do que o tempo que a gente já tinha vivido. Mas era possível. A gente, não, vamos querer, só quer sentar, vamos querer. E a gente aceitou. E eu sei que quando eu cheguei em casa, eu comecei a pensar, rapaz, acho que eu fui muito impossível. Eu não sei se você tem condição de pagar isso, não. A prestação ia fazer a gente ficar muito apertado. E a gente ia ficar preocupado com isso. E eu fiquei naquela noite. Era um sábado. Quando foi no domingo seguinte, eu ainda estava. Mas eu fui para a igreja. Eu estava preocupado porque eu estava começando a entender um pouco daquela frase, né? A gente já escutou essa frase de que um homem sem uma mulher para chamar de esposa e sem uma dívida para pagar não é um homem, é só um menino. Só. Eu estava nessa. Eu já tinha, a esposa já estava quase garantida e a dívida já estava feita. Eu estava preocupado. E aí eu me lembro que eu fui na manhã de domingo, entrei na igreja preocupado, né? Mas, irmãos, foi assim. Eu coloquei um passo assim dentro da igreja e eu ouvi uma voz do Espírito Santo. Sabe o que ele disse? Fez uma única pergunta. Me perguntou, alguma vez eu já te deixei faltar alguma coisa? Isso me marca até hoje. E a partir daquilo ali foi que eu tive a percepção correta. Não sou eu que me sustento, é Deus. Eu venho sustento de por isso, meus irmãos, seja grato dia após dia pelo sustento que chega até a sua casa. E se algum dia você estiver diante de um sonho, que pelas suas forças você perceba que você não é capaz, coloque seus planos e seus projetos na mão de Deus. Porque Deus é o Deus de provisão. Se for da vontade dele, as portas vão se abrir. Eu, pelo menos, estou conseguindo pagar o apartamento até hoje. Deus nunca me faltou. E eu tenho certeza que nunca me faltará, porque ele fez essa promessa. E fez essa promessa nas vidas de todos aqueles que o amam. Amém, meus irmãos? Uma terceira situação, muito pessoal, que comprova o amor de Deus por nós, é diante do sofrimento da dor. Irmãos, dor e sofrimento
é algo inerente à vida humana. Tudo que passou ou vai passar por isso. Mas a dor e o sofrimento, embora não seja algo desejável, ela tem pelo menos dois pontos positivos. Ela tende a nos aproximar de Deus e ela nos torna mais forte no momento que nós superamos. Eu tenho uma visão muito pessoal, os irmãos podem até discordar, mas eu creio, pelo que eu vi, todo cristão maduro, ele já passou por um momento como esse, um momento difícil, um momento de dor, um momento em que ele teve que decidir, teve que fazer uma escolha e repercutiu na sua vida espiritual. E eu penso que eu não estou pensando sozinho sobre isso. Tem uma música muito linda para Fábio Melo que fala justamente isso. Você chama Contrários. E o primeiro verso diz assim: só quem já provou a dor, quem sofreu, se amargurou, viu a cruz e a vida em coisas reais. A música diz isso. E eu penso que é mais ou menos por aí. O cristão, em algum momento, ele vai ter que fazer uma escolha tal qual aquela que Abraão fez, quando Deus pediu para sacrificar o filho dele. E aí, para cada cristão, evidentemente, essa dor, esse sofrimento, ele se revela de uma forma muito pessoal. Pode ser que seja uma enfermidade que você tem que passar, ou ter que ver um ente querido passando. Pode ser que seja a perda de um ente querido, por uma causa às vezes revoltante ou até prematura. Pode ser que seja uma traição de uma pessoa amada. Pode ser que seja, de repente, uma própria decisão errada que a pessoa tomou e viu que acabou matando muita gente. E teve que pedir perdão, teve que voltar atrás. Pode ser até que seja o sofrimento, seja uma decorrência de uma escolha correta que a pessoa fez e que ela não teve que enfrentar as consequências de uma perseguição. Não importa qual seja a razão do sofrimento. O que eu sei é que Deus continua conosco no sofrimento, na dor, na tristeza, na enfermidade. Deus continua no sofrimento. E qualquer que já tenha passado por isso vai poder dar um testemunho de que Ele é fiel, de que Ele está conosco nesses momentos. E se você está passando por algo assim, que você ainda não passou e vai passar, acredite, Deus será com você. Deus estará ao seu lado. Ele nunca deixou de cuidar de vocês. E nunca deixará. Choro por uma noite, alegria vem pela manhã. É o que diz a palavra, né? Tem também uma outra canção que diz: nunca houve noite que pudesse fugir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam pedir as mãos de Jesus para me ajudar. Então, meu irmão, diante da prova, do sofrimento, acredite, Deus vai estar com você também ali. Amém? Uma quarta situação em que você experimenta o amor de Deus de uma forma muito pessoal é quando você, mesmo convertido, você erra. Acontece. Veja, o sangue de Jesus, ele tira de nós o jugo do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós podemos e temos condições de resistir ao pecado. Mas nós continuamos sendo seres imperfeitos, seres falhos. Por essa razão, em algum momento pode ser que você cometa erro ou você cometa deslize. Mas a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, mesmo diante do nosso erro, Deus nos perdoa. Mas por vezes, irmãos, e isso é muito sério falar isso, por vezes acontece de o cristão se desviar totalmente da sua vida. E o cristão abandonar os caminhos do Senhor. Isso acontece. E mesmo nessa situação em que ele abandona, eu acredito que Deus continua amando. E eu digo isso a partir da Bíblia. Né? As parábolas da ovelha perdida, do filho pródigo, pelo menos a mim, parece dizer isso. São parábolas que são usadas para falar de pessoas que ainda não se converteram, às vezes. Mas se você for pensar, a ovelha perdida, ela já pertencia ao rebanho antes de se perder. O filho pródigo, ele já era filho antes de se perder. Então, essa é uma realidade que se aplica a pessoas que se desviaram da fé. E que mesmo assim são alvo do amor de Deus. Vou dar um testemunho para vocês, que eu ouvi. Não é
uma situação pessoal, mas foi algo que eu vi e que também me marcou. E uma igreja, tal como a nossa, as crianças estavam sendo ministradas lá atrás. E era, acho que, dia do amigo. E as crianças foram estimuladas a fazer mensagens. Jesus te ama, ele é seu amigo. E elas colocavam essas mensagens numa caixa e elas deviam entregar a uma pessoa a quem Deus indicasse, quando elas saíssem de lá. E todas as crianças, quando saíram, a maioria, pelo menos, cada um entregou um parente, um amigo, alguém que já estava lá na igreja. Mas sempre uma que disse, papai, isso aqui é para quem Deus me indicar. E aí, quando terminou, o pai dessa criança saiu com ela do carro, à procura de uma pessoa que Deus tivesse indicado para a criança entregar aquilo. Rodaram meia hora na cidade e não encontraram ninguém. Quando chegaram em casa, que olharam para lá e vestiam um mendigo, uma pessoa com aspecto de drogado. E o menino falou, é aquele. É aquele amigo. Vai que com medo. Porque ela perto de casa, numa questão de segurança, talvez não fosse bom abordar. A gente tem esses receios, né? Mas a criança disse, é aquele. O que eu faço, papai? Aí o pai disse, se Deus está mandando, vai lá e entrega. E a criança foi lá e entregou aquela caixa cheia de mensagens. E aquele homem pegou aquela caixa, deu, começou a chorar. Chorou copiosamente. E o pai perguntou, por que você está chorando? Aquele homem respondeu, vocês são crentes, né? Aí o pai disse, somos. Viemos inclusive de culto agora. E ele disse, eu também já fui crente. Eu também já estive na igreja. Mas eu caí no mundo das drogas e minha família me abandonou. Semana passada, o pastor da minha antiga igreja, ele me viu aqui. E ele se ofereceu para me levar para uma reabilitação. Eu disse a ele que daria resposta no 7º dia. Amanhã é o 7º dia. Ele virá aqui. E eu vou dizer sim. Porque eu sei que Deus me ama. Porque eu sei que ele não me abandonou. Irmãos, evidentemente eu não quero que ninguém daqui algum dia passe por isso, que se perca. Mas não importa o fim que você venha estar. Você nunca vai estar tão longe que Deus não possa te ajudar. Você nunca vai estar tão longe de Deus em que você não possa voltar para aí. Na casa de paz sempre vai haver o seu lugar esperando. Então, se você passar por isso, apenas creia que existe perdão da parte de Deus para a sua vida. Nem nossa. Então, eu falei que Deus é amor. Eu tenho 6 aspectos de que Deus nos ama. Coloquei 4 situações em que esse amor se revela de forma muito pessoal. Mas aqui tem uma questão que não pode passar. Como iremos responder a esse amor? A parte C do verso que a gente começou a trabalhar. Lembra-se? O amor, ele é um ponto de encontro da nossa comunhão com Deus. Uma comunhão só existe quando existem 2 partes interessadas. A parte de Deus, ela já foi posta. Ele nos ama. A parte de Deus, ele já fez. A grande questão é como eu e você vamos responder a esse amor. E metaforicamente, eu já caminho já para o final, mas eu gostaria de fazer essa explicação. Eu consigo pensar pelo menos em 3 formas de responder a Deus. Vou ser bem breve. Uma é responder com o coração endurecido. O coração endurecido é aquele que resiste, é aquele que não se rende, aquele que não se entrega ao amor de Deus. É um coração que ele não encontra satisfação duradoura, porque satisfação plena só se encontra em Deus. Eu não sei se existe alguém no nosso meio que esteja com o coração assim, mas se existir, se o Espírito Santo tem falado ao seu coração, é hora de dar um passo adiante. É hora de você ir na direção desse amor. Ele já te ama. Já existem provas disso. Então não há por que existir, não há por que não acolher esse amor. Então que você possa deixar seu coração se tornar sensível ao amor de Deus. Uma segunda forma de resposta
é do coração insensível. Coração insensível, pelo menos no conceito que eu quero trazer, é aquele coração que já experimentou o amor de Deus. Às vezes está até na igreja, mas é um coração que está meio espiritualmente. É aquele coração que caiu numa armadilha. A armadilha da religiosidade. A armadilha de piloto automático. Eu não sei se alguém esta noite está com o coração frio, mas se tiver, da parte do Espírito Santo, eu quero dizer para você, é hora de voltar ao primeiro amor. É hora de voltar aos dias em que você tinha a plena satisfação de Deus, em que o seu era para conhecer mais dele. É hora de você ter o seu coração aquecido novamente. É hora de você ter o seu coração reavivado. Porque o amor de Deus tem por você é um amor que merece ser respondido de forma digna, da forma que ele merece. E a forma que ele merece não é a frieza, é o calor tal qual ele nos dá. Amém, Deus? Existe uma terceira resposta que você pode dar. É do coração sensível. É daquele coração que ainda vibra com o amor de Deus. É aquele coração que ainda está exaltante, que está alegre diante da presença de Deus. Se o seu coração está assim, eu espero que esteja, o primeiro que você sai daqui assim, eu tenho duas coisas para falar para você. Não desista. Vá adiante. Sempre vai haver um ponto de intimidade mais profundo com Deus. Sempre vai haver um ponto de intimidade mais profunda. Segundo aviso, você tem uma responsabilidade sobre sua vida. O amor de Deus não deve morrer em você. O amor de Deus é para ser compartilhado. O amor de Deus é para ser distribuído para todos quantos estiverem do seu lado. Porque é isso que Ele espera de nós. Que você compartilhe esse amor. Você tem essa responsabilidade de mostrar o amor de Deus aos outros, no meio da sua vida. Irmãos, a gente vive num tempo em que a igreja ansia o avivamento. A igreja ansia o avivamento. Avivamento na congregação, avivamento na cidade, avivamento na nação. Sabe o que a gente às vezes esquece? É que todo avivamento na história, ele começou no coração de todos os irmãos. Meus irmãos, entendam uma coisa. Para que Deus faça um incêndio, para que Deus faça uma nação com o Santo Espírito dele, sabe o que ele precisa? Ele precisa de algumas fagulhas. Que a fagulha seja o meu coração, que a fagulha seja o seu coração. Que o mundo veja a luz de Deus. Para a glória dele. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém?